Olá, sejam bem-vindos ao programa Trilha da Inovação. Eu sou Ana Médici e estou aqui para guiá-los por uma jornada fascinante no universo da inovação, das startups e do empreendedorismo. É um prazer estar com vocês, trazendo informações que preparam pessoas e empresas para as transformações da nova economia. Hoje temos um convidado especial que está liderando uma revolução no cenário de compras corporativas no Brasil. Léo Cavalcante, é um prazer ter você aqui com a gente. Prazer é meu, Ana. Obrigado pelo convite. O Léo é um dos cofundadores da Lincana, a primeira fundação de dados de fornecedores compartilhada do Brasil. Mas Léo não veio do mercado de procurement. Ele traz uma trajetória única que o levou a essa empreitada. Durante seus 7 primeiros anos de carreira, ele mergulhou no mundo da advocacia societária e tributária, além de gestão empresarial, financeira e contábil. Mas nos últimos 5 anos, sua paixão pelo mercado de procurement o levou a se dedicar a encontrar maneiras de transformar como compradores tomam decisões de fornecimento por meio de dados e tecnologia. Léo, bom, vamos começar. Eu gosto muito de começar o programa falando sobre o empreendedor, de onde ele veio, enfim, qual é a formação. Conta um pouquinho de você pra gente. Boa, legal. Bom, pelo meu sotaque vai dar para perceber que eu não sou de São Paulo, apesar de morar aqui, né? Então, eu sou de Recife, morei minha vida toda lá, pelo menos até os 25 anos, foi onde eu me formei em Direito, estudei na Federal, depois me especializei em Contabilidade, Finanças e tive uma trajetória que é bem padrão, assim, para quem entra nessa área, né? Eu trabalhei em escritório de advocacia, por muito tempo com advocacia consultiva, então essa parte mais técnica do direito mesmo, dentro de empresas mais especificamente, mas eu sempre senti que não era muito a minha vibe, né? Não era o que eu ia querer fazer no longo prazo. Ali, né? Eu achava muito parado o direito, né? Mesmo fora do direito mais de tribunal, de juiz, eu ainda achava que era uma coisa muito burocrata, eu me sentia muito distante das coisas que estavam acontecendo, que para mim eram dentro das empresas, né? Que estavam construindo coisas, prestando serviços e gerando impacto. Então eu cheguei a trabalhar dentro de uma empresa depois que eu saí desse escritório e lá eu meio que me conectei com o que a Lincana fazia, porque lá a gente fornecia para grandes empresas, era bem chão de fábrica, maquinário pesado, empilhadeira, transpaleteira, mão de obra, então tudo que tinha para dar errado do ponto de vista operacional e de fornecimento era nesse tipo de contrato, né? Porque a gente lidava com mão de obra dentro de uma grande indústria, a fábrica que tinha uma empilhadeira que levantava um negócio com mais de 1 tonelada que poderia matar a gente, e eu era o cara de contratos, né? Eu era o cara que tinha que fazer o negócio funcionar do ponto de vista do papel e da papelada que precisava ser mandada. E, Ana, não sei se você sabe, mas é um inferno fornecer para grandes empresas. Assim, é muito papel, é muita informação, tudo muito manual. Você assina um contrato, para conseguir começar aquele contrato pode demorar 6 meses até 1 ano, né, de tanto papel, tanta burocracia, tanta rotina de risco ali, checklist que você tem que cumprir. Mas é aquele negócio, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Fornecedor não tem muito o que fazer, além de fazer tudo que o comprador está lá mandando, porque a gente quer receber, né? A gente quer prestar o serviço. Então, por 4 anos eu aprendi como é difícil e desafiador estar nesse tipo de mundo, né, de fornecimento, como tudo é muito burocrático, muito manual. Foi essa sementinha ali que deu origem ao que veio a ser a Lincana, que eu acho que a gente vai conversar um pouquinho agora. E a Lincana tem quanto tempo? A Lincana, a gente tem 4 anos de produto no mercado, né? A gente começou ali com a ideia no final de 2018, que foi logo quando eu cheguei em São Paulo, que eu me reencontrei, na verdade, com pessoas que eu já conhecia de Recife, eles eram meus sócios, meus atuais sócios, eles, na verdade, já vinham do mercado de tecnologia, outra área, na verdade, eles vinham do mercado de eventos, então eles já estavam há anos desenvolvendo plataformas web, entendendo como é que funcionam esses aplicativos e como é que funciona realmente criar negócios que precisam ser escaláveis, que precisam atender muita gente, precisam ter estabilidade. E aí, quando eles me contaram o que eles estavam fazendo, era muito parecido com o que viria a ser a Lincana. Eles, na verdade, estavam inventando uma plataforma para automatizar o que o paulista chama de puxar a capivara de empresa e de pessoas. Porque era, cara, dá muito trabalho, os contadores e advogados ficavam reclamando e dizendo, pô, é tudo muito manual, se tiver uma plataforminha que a gente bota lá o CNPJ, o CPF... Já sai tudo? E já sai tudo, é isso que precisa. Eles me contaram dessa ideia, né? E eu fiz, eu sou advogado e eu estudei muito tempo contabilidade, é uma ideia legal, mas vocês vão morrer de fome tentando fazer um negócio assim, porque pode até ter demanda, mas eu não acho que tem mercado, que ninguém vai pagar muito caro por isso. Mas eu contei, mas eu trabalhei no mercado fornecendo para empresas que eu acho que precisavam dessa tecnologia, porque eu, como fornecedor, sofria muito mandando esses papéis na mão, essas certidões, os comprovantes dessas consultas. Eu acho que tem alguma coisa aí, né? Mas nem eu, nem eles éramos do mercado de compras, né? De procurement, a gente entendia por dentro a empresa, era mais uma ideia ali que a gente estava vendo de fora para dentro, né?
Mas foi daquilo ali que eles disseram, pô, a gente também não sabe, que tal a gente tentar descobrir isso junto? E foi essa maluquice lá no final de 2018 que veio e originou a Lincana e estamos aí até agora. E aí como é que vocês fizeram para descobrir isso? Quer dizer, porque vocês passaram, quer dizer, é uma iniciativa nova, né, que não existe no mercado. Como é que vocês fizeram aí para descobrir como, enfim, fornecer esses dados de forma aí assertiva para o mercado? A gente percebeu que eram muitas informações que as empresas precisavam analisar e não era só, sei lá, a certidão, puxa a capivara, ver se o sócio cometeu algum crime ou não. Tinha muito tipo de dado e informação que o nosso cliente queria saber, desde um cadastro básico, né, saber se o dado fiscal e o bancário para poder pagar na conta corrente certa do fornecedor, até você analisar um documento financeiro para saber se aquele fornecedor aguenta um contrato de 5 anos ou amanhã ele vai quebrar, né? Muita gente não sabe, mas a ideia original do Serasa, quando foi formado lá pelos bancos no final da década de 60, foi criar um padrão de cadastro para esses dados bancários. É como se, a partir de agora a gente vai olhar para um local único onde os dados da ANA vão poder ser utilizados por todos os bancos que querem cadastrar ela. E aí, tendo um padrão, o Serasa, depois que virou uma empresa autônoma, né, fora dos bancos, percebeu uma oportunidade de falar, a gente já tem os dados, por que a gente não gera uma inteligência para analisar esses dados, né? Porque é muito melhor para a Ana, que vai decidir se vai emprestar ou não dinheiro para o Léo, por exemplo, em vez dela ter que sair perguntando para todo mundo aqui se Léo é caloteiro ou não, vai ser um trampo gigante e você provavelmente não vai conseguir informação muito boa, né? A Serasa fez, eu posso centralizar esse cadastro de caloteiros aqui e criar uma inteligência padrão no mercado para entregar essa análise. É como se a Lincana estivesse fazendo a mesma coisa, só que para o mercado de fornecedores. A gente criou a ideia do perfil universal do fornecedor, que é esse padrão de dados, ou seja, todas as vezes que um dado chega na Lincana, seja porque eu coletei ele público, seja porque o fornecedor mandou e eu padronizei, seja porque eu peguei aquele dado de uma relação que estava acontecendo entre o comprador e o fornecedor, ele se torna universal. Ele não vai ser usado só por aquela indústria ou aquele banco, mas todo mundo que acessa aquela empresa já consegue ver a mesma informação. E aí, depois que a gente criou esse padrão, a gente percebeu, não só eu sou dono do melhor padrão do dado, mas eu posso oferecer a melhor maneira de analisar esse dado, assim como foi a ideia lá do score de risco, né? O score de crédito do Serasa, que hoje é um padrão no mercado de análise de risco e crédito. A gente percebeu que poderia fazer a mesma coisa no mercado de fornecimento. E daí foi que surgiu a ideia do que a gente chama dos nossos 2 ratings, né? Que é um para riscos ESG, que é uma parte bem reputacional, ver se a empresa tem infrações ambientais, sociais, acidentes, mídias negativas, né, relacionadas a ela. Eu dou um score para isso, né, uma classificação. E o que a gente chama de score operacional, que olha para o financeiro, mas não no viés só de risco e crédito, né, mas no viés fiscal, cumprimento das obrigações tributárias, passivos trabalhistas, situação falimentar e tudo que pode ou está relacionado à saúde financeira do fornecedor, que seria esse novo padrão para que toda empresa no Brasil, antes de contratar um fornecedor, passasse pela Lincana para ter a resposta se ele é um cara seguro ou não para ser contratado. E hoje, quantos clientes vocês têm? Quantos fornecedores são cadastrados e quantas empresas vocês prestam serviços que precisam desses fornecedores? Legal. A gente está numa relação triangular, né? Porque eu estou tanto atendendo os compradores, né? Que são essas grandes empresas, que são o perfil de cliente que mais se interessa por uma solução como a Lincana. Daí eu estou falando de grandes indústrias, grandes bancos, serviços financeiros, construção civil, saúde, que aí são em torno de 120, 130 empresas que hoje usam a solução da Lincana e pela solução passam os fornecedores dessas empresas, né? Então, na prática, eu tenho dados das mais de 50 milhões de empresas hoje que existem no Brasil, né? Mais de 20 milhões de ativas e seus sócios e partes relacionadas, mas de fornecedores que passaram pela Lincana do ponto de vista de enviar informações que foram validadas, aí são em torno de 300 mil fornecedores que a gente já acompanhou e já teve informações enviadas aí ao longo desses 4 anos, né? Léo, e hoje como é que é a monetização da Lincana? Como é que vocês vocês trabalham sob demanda ou é uma assinatura? Como é que é a monetização? Legal. Isso, obviamente, no mundo de startups você vai criando várias formas, né, de descobrir qual é o melhor modelo de monetização, uma vez que, inclusive, você está construindo uma solução relativamente nova, né, uma coisa que não existe exatamente no mercado. Mas hoje esse modelo triangular também funciona na monetização, então a gente tem um custo que a gente cobra para o licenciamento do software, né, ao nosso comprador, então ele vai pagar para usar a Lincana, para ver os dados do fornecedor, para até construir certos processos, né, de aprovação. O fornecedor tinha problema financeiro, minha área financeira tem que analisar, isso tem que ter um envio automático dentro de uma ferramenta. Esse workflow é construído por essa minha ferramenta de gestão de fornecedores, né, eu entrego essa proposta de valor para o comprador.
E o fornecedor que está sendo validado dentro dessa plataforma, né, ele tem esse direito de fazer parte da minha rede e de ter suas informações validadas, né? Então existe um custo, né, para esse fornecedor ter essas informações validadas. E aí, às vezes, ele é pago pelo próprio comprador que quer homologar o fornecedor, ou ele pede para que o fornecedor passe pela Lincana, assim como essas empresas de auditoria, de certificação fazem, né? Ó, Ana, você para fornecer para mim, você precisa da certificação da empresa tal, ela tem um custo, mas esse é o critério para fornecer para mim, né? As empresas grandes trabalham com esse tipo de governança e a gente acaba sendo um desses players de intermediação, né? Então é como se o fornecedor tivesse esse custo anual, né, para se manter homologado com suas informações verificadas na Lincana, e o comprador paga esse custo, que normalmente é um custo único que ele paga para usar a solução por 24 meses para ficar tendo acesso ao software, para ver as análises, ter os dashboards, poder emitir os relatórios e gerir essas rotinas de aprovação também, né? Então, basicamente, funciona dessa forma. Bacana. Ó, Léo, a gente vai para um intervalo rapidinho, a gente volta já já, continuando aqui nossa entrevista. Até daqui a pouco, não sai daí. O Trilha da Inovação está de volta. Hoje eu converso com Léo Cavalcante, cofundador da Lincana, a primeira fundação de dados de fornecedores compartilhada do Brasil. Bom, Léo, você contou aí, né, o início da trajetória da Lincana e a gente estava conversando um pouquinho aqui sobre a questão de captação de investimentos. Como é que foi? Você falou que um pouquinho antes aí da pandemia vocês receberam, né, uma rodada de investimento, aí que veio a pandemia e que meio deu uma desorganizada aí na vida. Como é que foi isso? Foi. Acho que toda jornada de startup já é altos e baixos, né? Eu acho que está todo mundo acompanhando o mercado, como é um mercado realmente que vem no sobe e desce, né? Agora a gente está num momento de crise, né? Um inverno, né? Bem dizer, né? Com muito problema, muita demissão. E eu acho que a Lincana viveu um pouco desses altos e baixos. A gente recebeu alguns investimentos aqui no Brasil, logo quando a gente iniciou, de aceleradoras aqui em 2019, ali que deram aquele pontapé inicial para a gente validar a ideia. E aí o nosso maior e o principal investidor veio quando a gente passou na Y Combinator, né? Que eles são hoje considerada a maior e principal aceleradora do Vale do Silício e também do mundo, né? Eles já investiram em empresas como Airbnb, como Rappi, como Dropbox, como Twitch, assim, grandes dos maiores players assim de tecnologia que tem no mundo. Então, pra gente aquilo ali foi uma grande vitória, né? A gente achou assim o gênio, assim, pô, tem marca grande usando a Lincana, a gente tá investido, agora é só partir por abraço, né? Agora é só continuar o que já tá dando certo. Só que nunca é assim, né? E o auge do nosso batch, né, que é meio que o processo de 3 meses que a gente estava com eles, aconteceu durante março de 2020. Teve um episódio significativo, né? Com isso a pandemia, né? Pura e simplesmente, né? E era um batch presencial, a gente estava na Califórnia, no caso no Vale, e a gente foi basicamente expulso pelo lockdown que estava tendo, né? A gente teve que comprar passagens expressas, o que eles chamam de Demo Day, né? Que é o processo que você faz para expor a sua empresa, para a captação. Foi cancelado, chamaram o nosso batch. Era o W20, que era o inverno de 2020, mas chamaram do batch C19, que foi o batch que caiu na Covid, foi cancelado pela Covid. E ali foi meio que trágico, assim, pra gente, porque muita coisa começou a dar errado, a gente não conseguia mais falar com o cliente, que não tinha nem como fazer reunião, porque o pessoal ainda estava começando. Não sabia o que era ainda, né? Não, todo mundo só fazia reunião presencial, esse negócio de Zoom, Meet, Teams, que hoje é onde todo mundo faz call, isso não era o padrão, principalmente em empresa grande. A maioria, você ia lá, você fazia aquela reunião presencial, então por meses a gente não conseguiu mais nem falar com o cliente ou crescer, né? Então isso gerou uma incerteza muito grande na Lincana. Mas foi também desse processo que a gente ali viu, ó, a gente não vai conseguir captar, a gente não está passando por um momento bom. Ou a gente desiste, ou a gente vai dar all-in aqui nisso e se der certo a gente vai ter que fazer com nossas próprias pernas, né? E aí foi um movimento mais atípico ali da Lincana, porque a gente decidiu não mais captar, né? O que era incomum para um estágio de empresa que a gente estava, principalmente depois do investimento que a gente tinha recebido. Só que aí esse caminho atípico acabou criando uma força muito grande na Lincana, né? Porque a gente acabou se tornando uma empresa. Em 2021 a gente virou a chave, né? Ou seja, a gente parou de queimar dinheiro, porque a nossa operação se tornou rentável, que era uma coisa bem atípica para esse perfil, né, de empresa em início. Isso começou a garantir com que a gente tivesse os nossos próprios recursos para gerir a nossa operação, até para investir, para crescer e para procurar mais do fit, né, dessa solução
dentro do nosso mercado. Então, a gente acabou optando por não mais fazer grandes rodadas de captação, porque a gente já não tinha mais aquela necessidade inicial de caixa, nem eu achava que era o momento de abrir mão, né? Porque não é como se você recebesse dinheiro sem nada em troca, né? O investidor está pegando parte da sua empresa. Ainda mais nesse início, né? Que acaba sendo, às vezes, uma porcentagem maior da empresa. Exatamente, né? E a gente acabou criando essa visão, que eu diria até um pouco heterodoxa, de olhar com muito mais cuidado, né? E com muito mais conservadorismo para a captação, como forma de preservar a nossa participação e talvez não deixar o dinheiro tirar o foco, né? Porque muita gente fala, não, você pega o dinheiro, deixa lá parado na conta se não tiver onde gastar, mas isso é uma ilusão. O investidor vai pressionar. Se você tiver com muito recurso, a abundância normalmente faz com que você, vou ter que gastar, vou ter que fazer aqui um gasto no marketing, contratar mais gente, quando talvez não seja esse o momento ainda da sua empresa. E isso, por muito tempo, foi encarado de maneira negativa, né? Então, muita gente olhava para mim, pô, você tá errado, você podia estar crescendo mais rápido e tal. Então, ali nos anos de 21 e 22, eu ainda estava meio como um patinho feio. Mas ali foi uma aposta nossa, né? A gente acreditava muito que esse era o modelo correto. A gente não sabia fazer de outra forma, na verdade. Só que a gente acabou tendo, talvez, pelo que surgiu, né, de crise no final de 22, 23, essa chave virou. Porque boa parte das empresas que tinham captado, que tinham muitos recursos, acabaram que não se provaram enquanto tese, o capital que estava diminuiu, né? Saiu, praticamente sumiu, na verdade, né? E a gente começou a ver a quantidade de problemas, de layoff, de demissão, de empresa quebrando, de empresa reduzindo muito os valuations, né, que elas tinham conseguido, exatamente porque o mercado percebeu que tinha muita métrica ali que não se comprovava. E aí o que aconteceu? Começou a se surgir maior interesse em empresas com métricas fortes, que fossem capazes de provar que conseguissem gerar caixa, que já tivessem estabilidade em termos de marca, o que eram características que a Lincana estava meio que investindo nos 4 anos. Então isso colocou a gente numa posição muito positiva, né, para o ano de 2023. Então hoje a gente tem muitas conversas legais com investidores, mas eu ainda olho muito da mesma maneira como eu olhava antes. Cara, eu ainda não acho que é o momento exato agora, porque eu acredito que o capital tem que vir para eu escalar e acelerar tudo que eu já tenho certeza que está dando certo. E eu sinto que a gente ainda precisa aperfeiçoar algumas coisas e eu não queria que o capital tirasse o meu foco e dos meus sócios na nossa execução da Lincana, porque muita gente não percebe, mas uma vez que você começa a contratar pessoas, você começa a expandir o time, isso tira o seu tempo de você estar na linha de frente, descobrindo as coisas, e não tem ninguém melhor do que você. Nem ninguém melhor que eu para estar vendendo, para estar conversando com o cliente, para estar aprendendo se aquela minha tese faz sentido ou não. Se eu estou contratando pessoas, eu estou gastando tempo contratando pessoas, estou treinando, estou gerindo, né? E a gente ainda acredita que o momento é para a gente estar mais mão na massa, mais na linha de frente, né? Então, quanto mais a gente puder manter esse time enxuto e mais sólido do ponto de vista de senioridade, para a gente conseguir fazer mais com menos, mais a gente acha que sempre vai estar protegido nesses momentos de crise, né? E a gente cria uma empresa muito sólida que sempre vai ser interessante como marca mesmo para os nossos clientes, mas também para parcerias de investimento no médio e longo prazo. Então, não acho que tem que ter desespero, falar, vai ou não vai, tem que pegar, porque tem que aproveitar time disso ou daquilo. Eu acho que isso é balela, eu acho que isso é muita hype que acaba gerando essas decisões incorretas. Está colocando muita startup e muito investidor em uma situação difícil agora, né? Verdade. E, Léo, você hoje, como é que é o quadro do societário da empresa? Você tem mais quantos sócios? Sou eu, né, que fico mais ligado, eu sou o CEO, então estou mais na parte de negócio, né, vendas, estratégia, marketing, operações, então tudo que está mais ali na linha de frente, de contato com clientes. E eu tenho mais 2 sócios que estão mais ligados a produto e tecnologia, né? Então toda essa parte de arquitetar a solução, pensar nas telas e o código, né? Porque a gente faz tudo em casa, todos os robôs, todas as coletas de dados, as análises que a gente gera, também a parte de engenharia fica na mão desse meu outro sócio. Então a gente meio que se complementa nessas 3 áreas aí que se falam basicamente todo dia, né? E hoje qual que é o maior desafio da Lincana? Você acha assim, diário? Eu acho que a gente está num mercado que há muito tempo ele não sofre uma grande mudança do ponto de vista de quem está liderando esse mercado, né? Então, o nome procurement é um nome até, às vezes, que o pessoal fala, meu Deus, o que é isso? Nunca ouvi falar na vida, né? Você fala, Léo, é procurement que fala mesmo, é procurement, como é que fala isso? Mas, na verdade, isso é só um nome para a maneira estratégica com que empresas fazem compras, né? Então, é basicamente a estratégia de adquirir produtos, materiais e serviços dentro de uma empresa que se denomina procurement, né, dentro do jargão do mercado. E as soluções que estão dominando esse mercado, elas são soluções muito antigas, né? Os players têm pelo menos 25, 30 anos, e é um mercado que tende
a ter um custo de mudança muito alto, porque são soluções de gestão que estão em processos muito core, né? Muito críticos da empresa, então qualquer mudança mexe em muita área, mexe em muita coisa. Então se você for uma solução 20% melhor com o que está lá, que normalmente é o que as empresas conseguem montar no primeiro momento, para esse mercado, esse tipo de solução não vale tanto a pena, porque você pode até ser 20% melhor, mas você vai ser um custo tão grande para mudar, para refazer, para repensar o processo, que às vezes você resolve um problema, mas você cria outro tão grande ou até maior do que o que você estava fazendo. Então teve várias mudanças tecnológicas que surgiram ao longo aí das últimas décadas, como por exemplo, software em nuvem, né? O SaaS, mudou muito a indústria, veio o mobile, mudou a indústria pra caramba. Nenhuma dessas revoluções chegou em procurement, é como se a gente tivesse a mesma lógica lá do final da década de 90, aquele softwarezão, pesadão, implementação, consultoria, horas de trabalho, meses para implementar e um negócio gigante ali para ser gerido por não sei quantas empresas. E na nossa cabeça, hoje existe uma grande oportunidade de haver um salto de tecnológico, né? Beleza, mobile e SaaS não rolou, mas agora principalmente com dados, né? E com essa parte de inteligência artificial, as melhorias não são mais marginais, né? São melhorias absurdamente maiores e trazer esta lógica, né, para este mercado, eu diria que se torna o nosso maior desafio, porque além de ser um problema de tecnologia, né, que a gente trouxe uma tecnologia que basicamente não existia, não é que aquelas soluções de 30 anos atrás fizeram besteira, não, elas fizeram o que dava para fazer com a tecnologia disponível. Mas a grande beleza de uma startup é poder se mover mais rápido dentro de tendências tecnológicas como essas, para eu poder apresentar diferenciais que esses caras vão demorar muito ou eventualmente não vão conseguir apresentar, né? Seja nacional ou internacionalmente. Mas além desse desafio de tecnologia, eu também tenho um desafio de negócio, né? Que é um desafio de credibilidade, né? Quando a gente fala de gestão de riscos, que é um mercado que a Lincana está, não é um mercado que você, vou dar produtividade aqui, você tem que criar uma marca, né? Que basicamente é a acreditem, né? Top of mind, né? Tipo, risco de fornecedor no Brasil, Lincana. Eu tenho que criar essa automação no processo de compras, né? Então, existe um desafio de construção de marca, né, de posicionamento de empresa, que depende de uma série de fatores, do meu próprio posicionamento, das marcas que estão comigo, porque uma coisa é dizer, analise fornecedores como as maiores empresas do país. Quem é que é seu cliente hoje? Ninguém. Eu não vou, né? Ser o primeiro trouxa que vou lá cair nessa história, né? Então, e construir isso demora, né? E aí, como a gente agora, né, com esses 4 anos de jornada, a gente já está realmente dentro das maiores marcas do país, a gente já tem uma base grande, né, e consolidada também de fornecedores, eu diria que são essas as premissas, né? A hipótese está correta, o posicionamento está bom, o timing de mercado também está bom, para que a gente consiga provar essa tese e a Lincana, no médio e longo prazo, se torne um dos líderes desse mercado. A gente é uma solução relevante para o mercado? A gente é uma marca conhecida, mas eu não quero ser somente uma marca conhecida, eu não quero ser uma marca mais uma das marcas. Eu quero, no médio e longo prazo, estar competindo ali para trás, entre os melhores, e para mim, só vai conseguir fazer isso quem conseguir ter um diferencial tão grande dentro dos líderes, né, que de fato torne aquela alternativa algo que todo mundo vai fazer, tem que ir, é 500% melhor, é 1000% melhor. E eu estou apostando que por meio dessa tese de tecnologia, inteligência artificial e dados que a Lincana hoje traz, a gente está se posicionando para ser essa nova solução de mercado. Só que entre teoria e prática tem uma longa jornada e a gente está disposto a passar quantos anos for necessário nela também. Léo, olha, foi um grande prazer falar com você, uma aula aqui de empreendedorismo. Obrigada aí pela sua participação com a gente. Imagina, eu que agradeço aí o convite. Foi massa também, Ana, pela conversa. Obrigado. Obrigada. Olha, o Ter Inovação fica por aqui. Se você é empresário, empreendedor ou simplesmente alguém apaixonado por inovação, você está no lugar certo. Eu espero você na próxima quinta-feira, às 11h30 da noite. Até lá!